Olá pessoal, nessa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, certo? Paramos anteriormente na unidade 4, tema 2. Essa aula de hoje vai ser sobre a unidade 4, efeitos de uma força aplicada, tema 3, trabalho de uma força, Bem, nesse slide de número 2 aí, como vocês podem acompanhar no canto, o que é que ele está dizendo? Existem muitos fatores que influenciam os efeitos da aplicação de uma força no corpo. Alguns já foram vistos, como intensidade da força, massa do corpo, área, volume, na qual ela está aplicada e a distância dela a um eixo de rotação, certo? Ou seja, ele deu aí de maneira geral o que pode influenciar uma força, No caso, pode ser aonde essa força está sendo aplicada, qual a massa desse objeto, onde a força vai ser aplicada, a área também vai influenciar, certo? Vamos fazer algumas indagações interessantes, sobre esse conteúdo, sobre essa questão de trabalho de uma força, Se tivesse que levar uma caixa pesada no solo até a porta, qual caminho você utilizaria? A escada ou a rampa? E por quê? Pronto, temos essa imagem aí do lado direito, de um rapaz subindo. Ele pode tanto subir uma escada quanto uma rampa. Então, para ele gastar menos trabalho, para ele ter menos trabalho, utilizando esse conceito físico de trabalho, ele deve fazer o quê? Subir a rampa ou a escada, certo? A outra indagação, se você fosse um carregador de malas e tivesse de estipular o preço para carregá-las de um local para outro, quais seriam os fatores que você consideraria? Você trabalha carregando malas, o que é que você deveria considerar? Aí nós sabemos, intuitivamente, que a gente tem que considerar o quê? Pelo meu trabalho, vai depender do peso da mala e da distância que eu vou carregar essa mala, certo? A última indagação fala aqui, qual seria a melhor maneira de alterar a velocidade de um corpo? Aplicar pouca força por uma longa distância ou muita força numa distância pequena, certo? Ou seja, para mim parar um carro, é melhor fazer força contrária a ele por um longo tempo, aplicando essa força, ou uma força maior por um tempo curto, certo? Então, conceitualmente aí, no slide 3, temos que disse que uma força realiza trabalho quando o resultado de sua aplicação é o deslocamento de um objeto. Ou seja, nós só temos a realização de um trabalho quando aplicamos uma força e esse objeto se movimenta. Se eu aplicar uma determinada força e esse objeto não se movimentar, então eu não tenho trabalho nenhum, não realizei nenhum trabalho, certo? Outra questão, no sistema internacional de unidade, a unidade de trabalho é Newton por metros, o que é chamado de Joule. Ou seja, o trabalho está relacionado com a força que eu vou aplicar, certo? E com a distância. Por isso que ele diz, a força é calculada em Newton, e a distância é calculada em metro. Então, como é que a gente calcula o trabalho? Ele até pôs a fórmula aí embaixo. Trabalho é igual a força vezes a distância. Esse ΔS aí que a gente vê no canto esquerdo inferior é a variação do espaço, que é a distância que o objeto percorreu por causa de uma determinada força, certo? Para a gente ter uma noção sobre esse trabalho, ele deu um exemplo aí. O trabalho realizado por uma pessoa para elevar um pacote de 100 gramas, cujo peso é de 1 newton. Quando ele fala peso de 1 newton, ele está falando do quê? Da força-peso. A gente já viu esse tipo de força anteriormente. Ele não está falando do peso da massa. Não é 3 kg, ele está falando da força, certo? Aí só para recapitular o que é a força, como é que a gente calcula? Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Aceleração da gravidade. Então o que acontece? Ele levanta esse pacote, que possui um peso de 1 newton, do chão até uma altura de 1 metro. Ou seja,
Que trabalho é que ele realizou aí? Qual foi o trabalho que ele realizou? Ora, se a fórmula do trabalho é força vezes a distância, eu vou fazer o quê? Calcular a força, que é Newton, 1, vezes a altura, que é o quê? 1 metro. Isso dá igual a 1 Newton metro, ou igual ao Joule, certo? A grande maioria das questões, quando elas abordam a questão do trabalho, elas vão sempre levar em consideração essa unidade de medida Joule, certo? Aí vocês se lembram que o Joule é Newton vezes metro, certo? Outro modo de interpretar o que seria um Joule é dizer que um Joule é o trabalho realizado, é o trabalho que uma força tem para levantar 100 gramas a 1 metro. Pronto, uma pessoa levantar, por exemplo, uma tampa de 100 gramas por 1 metro, né, por uma distância de 1 metro, o trabalho que ela vai ter é de 1 Joule, certo? Bem, então essa questão de trabalho que uma força realiza, né, ela tem outros modos de serem abordadas, certo? Ela pode se relacionar com o ângulo, como a força está sendo aplicada, né? Pode se relacionar com outros tipos de energia, que a gente vai ver mais na frente, certo? Mas no momento, o único conceito que o capítulo aborda é sobre trabalho de uma força constante, certo? Que é justamente essa força que eu acabei de dizer para vocês, né? O trabalho que uma força realiza em um determinado objeto. Como é que eu calculo ela? Basta fazer a força que foi aplicada nesse objeto, certo? E a distância. Exemplificando, eu tenho esse apagador, certo? Eu quero saber quanto de trabalho eu vou ter para levar ele daqui até aqui, certo? Isso vai depender de quê? Da minha força, da força que eu estou aplicando aqui, certo? Para ele sair desse local e se deslocar para esse outro, certo? Então, o que está relacionado com o trabalho? A força que eu apliquei para ele se deslocando e a distância, né? Então, vocês concordam que se eu deslocar esse apagador daqui para cá, né, com essa velocidade, eu vou ter um determinado trabalho. E se eu fizer isso e o apagador se movimentar mais rápido, é porque eu apliquei uma força maior. Se eu apliquei uma força maior para movimentar o mesmo objeto, eu tive o quê? Um trabalho maior. Eu gastei mais energia aí, né? Meu trabalho foi maior do que o primeiro, para movimentar ele lentamente, e o outro trabalho é para movimentar ele rapidamente. Esse trabalho é maior, né? Porque eu vou gastar o quê? Mais força. Vou ter que utilizar mais força, certo? Para exemplificar mais essa questão do trabalho de uma força, a gente vai para a luz agora. Então, pessoal, recapitulando, né? A gente quer calcular o quê? O trabalho. O trabalho para realizar uma determinada força. Ou seja, para me movimentar esses dois pincéis dessa posição para essa outra posição, eu vou realizar um determinado trabalho, certo? Como é que eu calculo esse trabalho que eu realizo? Vai depender da força que eu apliquei e da massa desse pincel aqui. Aliás, vai depender da força e da distância que esse pincel anda, né? Então, trabalho é igual a força vezes a distância. Ou trabalho é igual a força vezes a variação do espaço, que também é a distância. Vamos supor, vou só explicar essa variação do espaço aqui para vocês. Se eu tenho um objeto bem aqui, ele sai de, vamos supor que ele está no zero. Aí ele vai até 2 metros. Certo? Esse ΔS aqui é a distância. E o que é a distância? É o espaço final. ΔS, só para lembrar, é o S final menos o S inicial. ΔS é igual ao que? S final, que é 2, menos o S inicial, que é 0. Então, meu ΔS aqui vai ser 2, certo? Nesse exemplo, é a mesma coisa, é só a distância. E aqui embaixo, eu fiz um gráfico do trabalho. O gráfico do trabalho, nós vamos ter aqui no eixo Y, sendo representado pela força, e no eixo X, sendo representado por quem? Pela distância, né? Até pôr um D aqui de distância, certo?
Ah, então isso aqui representa o trabalho? Sim, esse gráfico aqui representa o trabalho. Quanto é que eu sei de trabalho que esse gráfico aqui representa? Para mim calcular o trabalho que esse gráfico representa, vamos supor que ele esteja bem aqui, ó, nesse ponto. O que representa o trabalho é essa linha, certo? Essa reta aqui, ó. Ou seja, de acordo com que a distância vai aumentando, ó, percebam que fosse aumentando, 1, 2, 3, 4, aqui da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, né? Observe que de acordo com que eu vou aumentando minha força, ó, meu trabalho também aumenta. Isso aqui é a linha do trabalho, certo? A representação do trabalho. E quando eu vou aumentando minha distância, meu trabalho também aumenta, certo? Então, esse aqui é o meu gráfico do trabalho, que representa o trabalho realizado por uma força. Como é que eu posso calcular isso aqui, ó? É justamente essa área aqui, pessoal, o trabalho, ó. É esse triângulozinho aqui, ó. Eu calculando a área desse triângulo, eu vou encontrar quem? O meu trabalho, que é a área desse triângulozinho aqui, certo? Isso serve para a gente resolver algumas questões. Por exemplo, ó, no slide número 5, tem um exercício aí, que está presente também no material de vocês. Ó. Um carro se desloca numa rua quando seu motorista avista o farol. Ele aciona os freios, imprimindo uma força de 2.000 newtons para parar os pneus. O gráfico abaixo mostra como varia a força aplicada pelo sistema de freios nos pneus. Qual foi o trabalho realizado pelos freios até o carro parar? Né? Então ele quer saber até o carro parar. Então, vou desenhar esse gráfico aqui. Vamos desenhar o gráfico dessa situação. Nesse caso aí, pessoal, tem duas situações, né? A primeira, um carro se desloca numa rua. Quando seu motorista avista o farol, ele aciona o freio, imprimindo uma força de 2.000 newtons. Ah, entendi, ó. 2.000 newtons. Então vamos lá, ó. Ele imprime uma força de quanto? De 2.000 newtons. Vamos pôr o 2.000 newtons bem aqui, ó. 2.000. Certo? Vou pôr só 2. 2.000 newtons. Vamos pôr logo os 2.000. 2.000. Certo? Isso a uma determinada distância. Ele não disse que era a mesma distância. Ó. Ele não falou. Na primeira situação, o que acontece? Ele vem, ó, e aplica uma força de 2.000 newtons. O que acontece com o gráfico do meu trabalho? Ele vai o quê? Aumentar. Ó. Certo? Ele vai aumentando até esse ponto aqui. Ó. Que é quando ele avista o farol. Ó. Ele aperta no freio e imprime uma força de 2.000 newtons, ó, certo? Ou seja, ele foi de 0 até 2.000 nesse primeiro momento aqui, ó, certo? Ó, o gráfico abaixo mostra como varia a força aplicada pelo sistema de freios nos pneus, certo? Aqui, ó, na primeira distância, lá por 2.000 newtons, aqui é a primeira distância de 2 metros. A partir do momento que ele aplica o freio, aliás, isso, que ele aplica o freio, o que acontece? Essa força permanece constante, porque os pneus estão travados. Eles vão permanecer travados até o carro parar, certo? Então, ó, quando foi nessa distância aqui de 2 metros ou 2 quilômetros, que ele não disse aí na questão, ó, o que acontece? Eu freiei. Se eu freio, minha força é constante aqui, ó. Ela não muda, certo? Ela não muda até o carro parar. Vamos supor que o carro parou, ó, pelo gráfico, num quilômetro, aliás, andou 2 metros freados, né? Porque aqui, ó, no gráfico é 4, ó, e aqui é 2. Ou seja, antes de 2 km, o que é que acontece? Ele acionou o freio, 2.000. Aí quer dizer que assim que ele acionou o freio, já foi aplicada uma força de 2.000? Não, aos poucos, né? Teve um determinado tempo para que essa força chegasse a 2.000 e permanecesse o quê? Constante. Ou seja, ele apertou no freio, demorou um pouco,
até fazer o quê? Até o freio fazer com que o pneu parasse. Quando o pneu para, ó, ele mantém essa força aqui de 2.000 newtons, para deixar o pneu parado. Ó. Mantém, ó, no gráfico. Ó. Perceba que nem aumenta aqui no gráfico, ó, e nem diminui. Ó. É constante, certo? Aí o que a questão está perguntando? Qual foi o trabalho realizado pelos freios até o carro parar? Primeiro, ele iniciou aqui do zero. Aí foi aplicando uma força, ó, até que chegasse a 2.000. Ó. Então temos isso aqui. Ó. Esse primeiro gráficozinho aqui. Ó. Depois temos essa outra área aqui, ó, que é quando os freios já estavam o quê? Parados. Aliás, que quando os freios já tinham feito o pneu parar, né? Essa outra área. Então, pessoal, ó, se ele parou aqui, qual é a energia, aliás, qual o trabalho realizado? Primeiro, o trabalho iniciou quando ele quis aplicar a força. Então, a força chegou até 2.000. Então, temos essa área aqui, que é um triângulo. Ó. Vamos calcular essa área 1, que está em azul. Ó, o primeiro trabalho, vou chamar de trabalho 1, que é até essa força ser atingida para que os pneus freiem, né? Fiquem parados. Então, essa força é igual ao quê? A essa área. E quem é essa área? A área desse triângulo aqui, a gente calcula de base vezes a altura dividido por 2. Então, meu trabalho 1, quem é? A minha base, que é 2, ó, vai de 0 a 2, vezes a minha altura. Quanto é a minha altura? 2.000. Certo? Dividido por 2. Ou seja, corto 2 com 2, meu trabalho 1 vai ficar igual a 2.000 newtons. Certo? Agora vamos para o trabalho 2, que é esse que está em preto. Ó. Meu trabalho 2 é o que? É um retângulo, né? Então é base vezes a altura. Quem é minha base? Minha base é 2. Ó. E minha altura? 2.000. Eu trabalho é igual a 2 vezes 2, 4. 4.000 newtons. Certo? Então, pessoal, no caso aqui, ó, quanto foi o meu trabalho? Aqui sendo 2.000 newtons. Se ele aplicou uma força de 2.000 newtons, meu trabalho é de 2.000 mais 4.000. Meu trabalho total, para me fazer esse carro parar, o freio teve um trabalho de 2.000, né? Que a gente calculou aqui, mais 4.000. Certo? Meu trabalho aqui é de 6.000. O que foi que eu fiz aqui? Simplesmente calculei, ó, a área desse objeto para saber o que? O trabalho que esse freio teve para fazer com que o pneu parasse. Certo? Só é calcular a área. Se vier um gráfico desse de trabalho de uma força. Certo? Bem, pessoal, então vamos resolver algumas questões, né? Uns exercícios extra, para a gente entender melhor essa questão do trabalho de uma força. A primeira questão, presente aí no slide 6 de vocês, diz o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. Um operário da construção civil utiliza uma força de 200 newton para empurrar um carrinho por 15 metros. Ou seja, vou deixar a fórmula aqui, ó. Primeira questão. Ele utiliza uma força de 200 newtons. Para fazer o quê? Para empurrar um carrinho a uma distância, ó, meu ΔS, de 15 metros. Certo? Então, o que ele pergunta? Calcule o trabalho realizado por essa força. Qual foi o trabalho que esse operador fez? Né? O trabalho que ele fez, ó, é igual a força vezes a distância, que é 15. Né? Então, aqui o seu trabalho seria igual a 200 vezes 15,
Para facilitar as contas, como é que eu faço? Esqueço os zeros por enquanto. 2 vezes 15, 30, né? Acrescento os 2 zeros. Certo? Acrescentei os 2 zeros. Aí resolvi a questão. Certo? 2 vezes 15, 30. 0, 0. É calculado como trabalho em joule, né? Ou então pode vir em Newton. Pode vir também dessa forma, Newton por metro, que é a mesma coisa que joule, certo? Bem tranquilo, né, essa questão? No mesmo slide temos a questão 2. Fala o seguinte, João realiza um trabalho de 100 joules. Para deslocar um objeto por 5 metros, qual a força que João aplicou? Bem, vamos lá. Essa aqui já é da questão 2. Só a gente colocar os dados direito que a questão fica mais fácil da gente resolver, certo? João realiza um trabalho de 100 joules. Então, o trabalho que ele realizou foi de 100 joules. O que foi que ele fez? Ele deslocou um objeto por 5 metros. Ou seja, com esse trabalho realizado dele, com essa quantidade de energia, ele movimentou um objeto por 5 metros, certo? Para ele fazer isso, ele utilizou qual a força, né? Quanto de força ele teve que utilizar para afastar esse objeto por 5 metros? Então, para a gente fazer isso, colocamos novamente a fórmula, trabalho igual a força vezes a distância, trabalho é igual a... ele já me deu o trabalho, né? Meu trabalho é 100. 100 é igual a força que eu quero saber, né? Eu não sei que força foi que ele aplicou, vezes a minha distância. Minha distância é de quanto? 5 metros. Então, se está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, minha força é igual a 100 dividido por 5, certo? 100 dividido por 5. No caso aqui vai ser 20. Tranquilo, né, pessoal? Ou seja, a força que ele aplicou foi de 20 newtons para poder movimentar esse objeto por 5 metros. Então é bem fácil. Nesse caso, em questões que envolvem a força, aliás, que envolve trabalho, ele tanto pode pedir a distância, se der o trabalho à força, como ele pode pedir a força. Se ele pedir a força, ele vai me dar quem? O trabalho e a distância. E se ele pedir o trabalho, ele vai me dar a força e a distância. Certo? Bem, pessoal, esse conteúdo é bem simples, né? E bem prático também.